discussão aí dos vídeos, né? Não, dizendo que na verdade não foi bem o que aconteceu. Eu acho que na verdade é alguma coisa que eu acho que eu já tinha falado no canal, eu não tenho que está sendo revisitado, mas eu já tinha falado. Complemento que na verdade, não, eu reconhecia a possibilidade de haver novas informações, eu não queria. Só que havia sido reconhecida a possibilidade de novas informações, independentemente do resultado. Por quê? Eu poderia fazer pesquisa, mas eu não queria fazer pesquisa porque eu não achava razoável buscar sobre o tema de se as pessoas teriam autoridade ou não para cobrar sobre a questão dos mandamentos. Não acho razoável. Então eu prefiro eventualmente ir com a minha, entre aspas, intuição, vamos dizer assim, e não pesquisar porque eu não quero. E ali não era exatamente por medo. Em alguns outros momentos eu tive medo, nesse caso não exatamente. Mas a questão é que eu reconhecia a possibilidade de haver por pesquisa, mas eu não queria pesquisar porque, como eu não achava razoável, eu falei, não, mas como eu não acho razoável isso, de regra, como não é uma coisa que eu preferisse eventualmente pesquisar, efetivamente eu não preferia pesquisar porque não é da minha personalidade, no caso ali ficar pesquisando uma coisa que eu achava naquele momento tão profunda em relação se eles teriam autoridade ou não, ou se eu teria passado eventualmente autoridade para eles por algum pecado específico, e daí eles poderiam de alguma forma cobrar os mandamentos. E daí se eu falasse, se eu fizesse a pregação dos mandamentos, daria a impressão que teria sido feito pela repreensão deles, mesmo que eles não quisessem a fazer a pregação. Mas se eu fizesse a pregação, daria a impressão que eles queriam, né? Porque eventualmente eles teriam falado, mesmo que no fundo isso fosse uma capa, né? O que eu já sabia. Mas como eu achava isso algo complexo e algo irrazoável de pesquisar, eu falei, não, mas peraí, numa situação normal eu não pesquisaria, né? Não é da minha personalidade pesquisar algumas coisas. Eu falei, poxa, mas peraí, justamente, o que eu acredito independentemente de pesquisa. Então eu não faria isso, e além disso, eu queria ver qual seria a minha opinião independentemente de qualquer pesquisa. Então tinha esse problema. Havia essa questão. Claro que eu considerei a possibilidade que na pesquisa se poderia dizer uma informação diferente, mas não era no caso da minha personalidade. Eu preferia eventualmente verificar o que eu acreditava independentemente de pesquisa, né? Independentemente de qualquer pesquisa. E bom, foi isso, né? E independentemente de qual nível de autoridade eles tivessem, se eles tivessem obediência ou não. Eu acredito, se eu não, aí que tá, se eu não pesquisasse, porque eu não pesquisei naquele momento específico, naquela situação em que eu ainda não tinha pesquisado, porque era mais algo que refletiria mais a minha personalidade, eu acreditaria que eles teriam autoridade. Eu acreditaria que sim. Essa seria a minha aposta. Claro que eu poderia eventualmente pesquisar isso antes, até ainda mais naquela já na situação, no meio no final dessa encruzilhada. Encruzilhada eu digo dessa questão, né? No final dessa questão, aí eu já nem teria tanto medo de pesquisar. Então fica esse complemento no canal, dizendo que eles não prevaleceram nesse sentido, não era a questão. Aliás, se prevaleceram se prevaleceram foi na questão da fé, na questão do que eu realmente eu admito que eu acreditaria. Mas eu havia possibilidade de pesquisa, realmente. Nesse ponto, sim, talvez sim, se é isso que estão falando, eu acreditaria que. Porque a questão aqui é: eu acreditaria que eles teriam autoridade por obediência para cobrar mandamentos, porque, segundo a minha personalidade, não é uma coisa que eu pesquisaria. Então, nesse sentido, como isso reflete mais a verdade sobre quem eu sou, e eu não pesquisaria essa questão, eu admito que a questão estaria muito mais provável para mim. Não era exatamente a questão real, mas era a questão, entre aspas, imagética, se a gente colocar dessa forma. Então fica esse complemento no canal, né? O que eles sugeriram, sendo mentira ou não, está mais adequado à minha personalidade, à minha tendência sem a informação em alguns temas, e nesse caso, o caso seria acreditar no que os outros estão dizendo. Eles não fizeram a acusação exatamente, né? Não houve essa acusação. Mas aí que tá. Em havendo, se essa acusação tivesse sido feita e eu não pesquisasse, a minha tendência seria acreditar nele sim, né? Então, nesse ponto, é mais realista em relação àquilo que eu desejo. Se você colocar a pesquisa na jogada, o raciocínio deles não se tornaria realista. Mas, como não é a minha preferência fazer pesquisa, eu admito que eu acreditaria. Essa é a questão. Ficou essa dualidade, né? Então, fica esse complemento.